oceânico, a gente também está falando de regiões costeiras, de ilhas costeiras, regiões oceânicas, né, de alto mar, e também estuários que têm influência que são, tipo, áreas de rio que encontram o mar, mas tem influência da água do mar, né, água salobra, então. Então, a gente tem vários tipos de aves marinhas. E na Antártica, a gente tem as aves antárticas, né, que é uma classificação também que a gente usa como limite essa região que eu falei, né, da frente polar. Então, as espécies que ocorrem, na verdade, a gente usa como classificação o limite da corrente circumpolar, que então as espécies que ocorrem acima dessas latitudes, dessa frente polar, elas são antárticas. Então, isso por que isso ocorre, né? Porque cada frente, cada corrente, como eu falei, tem uma característica física, uma combinação de características que faz com que aquelas espécies acabem se adaptando a essas características e às vezes elas ocorrem até aquela região ali e não passam, né? Algumas passam, mas enfim, depende de cada espécie, né? Bom, então a Antártica ela tem diversas espécies de aves e algumas dessas espécies são endêmicas, ou seja, são espécies que são exclusivas de lá, que só ocorrem na Antártica. As espécies que são exclusivas de lá geralmente são espécies que precisam de áreas com gelo para se alimentar, né, que dependem, que sua estratégia de vida envolve a presença de gelo marinho, bastante gelo. Então, por exemplo, o petrel das neves é uma espécie que só se vê na Antártica. E tem o petrel antártico, o pinguim imperador, que é uma espécie bem conhecida, né? São todas espécies endêmicas do continente antártico. E essas espécies, independentes de serem endêmicas ou não, para conseguirem viver lá, elas precisam ter adaptações ao frio, né? Então, capacidade de isolar o seu corpo da temperatura externa, é, estratégias reprodutivas como essa aqui de se agrupar, né, para conseguir juntar calor do corpo, enfim, essas espécies, elas não estão lá por acaso, né, elas são bem adaptadas para aquele frio. E não só em termos de estratégias físicas, mas da sua estratégia reprodutiva também. Como falei, elas têm que conseguir reproduzir num curto espaço de tempo, né? Crescer, os filhotes têm que crescer muito rápido. As espécies de aves, elas também são, a maioria são predadoras de topo, ou seja, elas consomem quase todas as espécies, né, da teia trófica, então elas não são, muitas não são consumidas por outras espécies. E eu trago aqui o petrel gigante do sul, que é esse cara aqui, ele é um predador de topo, mas assim, de topo, ele come de tudo, de todos e todo mundo, que eles estão comendo um pinguim. E aqui eu trago uma representação simplificada da teia trófica, né? Então a gente tem os produtores primários, como eu falei, né, o fitoplâncton, e aí tem algumas espécies que se alimentam, né, do fitoplâncton, zooplâncton, aí espécies que se alimentam de zooplâncton, como as lulas, espécies que se alimentam de lulas, né, ou enfim, os peixes, todas essas espécies aqui são predadas por aves marinhas e por algumas focas também. Inclusive, algumas focas também predam aves marinhas, mas especialmente os pinguins. E, infelizmente, esse grupo especial, né, e raro de aves marinhas, ele habita uma das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas do mundo, que é a Península Antártica. Nem todas as espécies de aves habitam a Península Antártica, né? Não, eles não estão só ali, na verdade. Muitas espécies estão espalhadas por todo o continente, mas algumas espécies ficam mais concentradas ali. E isso é um problema, né? Porque elas acabam ficando muito vulneráveis, né, nesse cenário de mudanças climáticas cada vez mais acelerado. E aí, todas essas características pelo fato de elas reproduzirem num ambiente que está sob pressão, né, de mudança, e também por se associarem a atividades humanas como a pesca, que tem um alto risco, né, muitas dessas espécies antárticas, elas estão ameaçadas de extinção, né. O grupo mais ameaçado são os albatrozes, que não são necessariamente antárticos, mas eles usam as águas antárticas para se alimentar. Os pinguins são o terceiro grupo dentre as aves marinhas que está mais ameaçado, né? A gente tem várias espécies que estão em perigo de extinção. E os petréis, que são espécies que reproduzem na Antártica, né? Alguns. O grupo deles tem espécies que estão criticamente em perigo. Então,
apesar de viverem num ambiente bastante preservado, como a Antártica, a gente, os cientistas, né, já estão alarmados, né, sobre, com esse cenário de mudanças climáticas, por estar já com esse nível de ameaça nessas espécies, né. Bom, e por que também essas espécies elas acabam estando mais ameaçadas? Porque elas têm uma estratégia de vida que é uma estratégia de vida longeva, elas vivem muitos anos. Por exemplo, eu esqueço de atualizar, mas essa albatroz aqui, a Wisdom, ela já deve estar fazendo 71 anos esse ano. E ela continua reproduzindo. Então, gente, eles vivem tanto quanto nós, né? Só que eles colocam poucos ovos em comparação a outras espécies, né? Tem espécies que colocam muitos, muitos ovos e vivem pouco. Os albatrozes, eles escolhem uma estratégia assim, eles reproduzem a cada 1 ou 2 anos, os pinguins também, a cada 1, 2 anos. E aí, se eles perdem um ovo, é um baita do investimento que eles tiveram, né? Pra, que pode ser perdido. E esses pinguins, esses albatrozes, pinguins, eles geralmente não vão correr o risco de morrer para salvar o filhote. Como eles vivem muito tempo e podem ter outros filhotes, eles acabam largando o filhote. Então, essas espécies elas têm uma vida longa, mas por isso elas maturam tardiamente. Então, algumas demoram 10 anos para ficar maduros, né? E aí, se ele morre, se o indivíduo morre antes de alcançar a maturidade, já era, né? Não reproduziu. Isso tudo se chama estratégia K, né? Uma estratégia que se opõe à estratégia, acho que é R, né? Que é a estratégia de uma reprodução rápida e de muita produtividade. E para conseguir criar filhotes de forma rápida, para conseguir fazer aquele filhote ficar gigante em poucas semanas, e para criar um filhote de forma tão eficiente, é preciso que as aves se juntem, né? E que na verdade que o macho e a fêmea criem esse filhote de forma conjunta. Então, o que acontece? Geralmente, de modo geral, né? Sempre tem exceções. Um filhote fica no ninho, um adulto fica no ninho cuidando do filhote, o outro vai se alimentar no mar, volta, alimenta o filhote e o outro sai. Então, como o filhote demanda muito cuidado, né? É um filhote que é muito grande e tudo, não poderia ser alimentado apenas por um adulto. Também o filhote, ele precisa, nas primeiras semanas de vida, primeiros dias, né, dependendo da espécie, ele não consegue termorregular sozinho, ou seja, não tem a capacidade de ficar vivo naquele continente gelado, naquele ambiente gelado. Ele precisa que o adulto fique próximo a ele, chocando, né, o filhote. Então, não teria como o adulto ir buscar comida e chocar o filhote ao mesmo tempo, né? Isso faz com que muitas dessas espécies tenham um sistema de acasalamento monogâmico, ou seja, elas mantêm o mesmo casal por muitas gerações. Depende da espécie também. Agora, o que é curioso é que em muitas dessas espécies que têm pares que cuidam, no caso, um macho e uma fêmea, geralmente. Tem casos até que é fêmea e macho e macho, né? Mas normalmente, né, a maioria são machos e fêmeas. Então, elas o macho e a fêmea cuidam no mesmo ninho, só que o que é curioso é que às vezes ocorre cópula extra-par, ou seja, a fêmea copula com outro macho de outro ninho para aumentar a diversidade genética da sua prole. Só que ela volta para aquele ninho e aquele macho volta para o mesmo ninho. Então, às vezes, a gente chama que eles são monogâmicos socialmente, mas geneticamente não. Ou seja, pode ter filhotes de um outro macho no mesmo ninho. Entenderam? Então, isso que é muito curioso, né? A gente sempre usa, eles são exemplos de monogamia, os pinguins, coisa mais linda. Calma. Não é bem assim, né? Bom, e outra característica legal das aves é que elas reproduzem em colônias. E essa configuração das colônias é basicamente como uma cidade, né? Tem avenidas no meio da colônia, tem os vizinhos conversando, brigando, conversa aqui, conversa lá, e troca de ideias. Então são realmente umas cidades enormes, né? Com milhares de indivíduos às vezes. E aqui eu trago uma dessas rodovias que os pinguins fazem, né? Por exemplo, os pinguins, como eles não voam, né? Eles precisam se deslocar toda vez do mar das suas colônias a pé. E quando tem neve, eles conseguem fazer esses tobogãs para se deslocar mais rápido, né? Então, às vezes, eles deitam de barriga e vão se empurrando com as aletas, com as asas, né? E com as patas e descem nessas rodovias. E aqui eu trago uma colônia de pinguim imperador sobre o gelo marinho. Né? Vocês podem ver que os pinguins imperadores não têm ninhos, né? Eles chocam os ovos sobre os pés.
sobre os pés, desculpa. Aqui é uma colônia de biguá, que é uma ave que tem na Antártica também, fazem ninhos, né? Parecem uns charutões. Aqui uma colônia de petrel gigante, né? Então vocês podem ver que cada espécie tem uma conformação de colônia diferente de acordo com a sua estratégia reprodutiva, com o seu tipo de com os materiais que tem disponíveis, né? Então, por exemplo, o petrel gigante, ele usa seixos, né, para construir os seus ninhos. Os biguás usam lama, pena, ossos. Aqui eles usam gelo, né? Então cada espécie tem a sua estratégia diferente. Bom, então vamos falar agora da diversidade mesmo das espécies, né? Vamos nos aprofundar um pouco em quem são elas. Quando a gente fala de espécies antárticas, a gente tem que distinguir entre três categorias, né? A gente tem o grupo das espécies reprodutoras, ou seja, quem está lá com colônia, com ninho na Antártica mesmo, né? Acima de 60 graus sul. Tem as espécies visitantes, que são aquelas que reproduzem fora da Antártica, mas chegam até as águas antárticas, né? Ultrapassam os 60 graus sul para se alimentar. E tem as espécies vagantes, que são as espécies que não são consideradas antárticas, né? Elas são espécies que chegaram lá sem querer, pegaram, sei lá, um ciclone, né, se deslocaram das suas rotas, pegaram carona num navio e chegaram na Antártica, por exemplo, como as garças vaqueiras, né, que acontece com uma certa frequência. E acabam morrendo lá, né, então não são espécies que vão ter a chance de colonizar a Antártica ainda, né. Com as mudanças climáticas isso pode acabar mudando. Então, quando a gente fala de Estou falando agora de espécies antárticas mesmo, né, que reproduzem lá. Existem 4 ordens de aves antárticas. Ordens, não sei se todo mundo aí é familiarizado com o tema, mas a gente tem a espécie, daí o gênero daquela espécie, a família, né, a classe, as ordens e as classes, né. Então, a classe é aves, a ordem, então é Spheniciformes, né, que é a ordem dos pinguins, a ordem Procellariformes, que é dos albatrozes e petréis, né, petréis e albatrozes. A ordem Caradriformes, que é das gaivotas, no caso, desculpa, 30 rés, gaivotas, pomba antártica, as escuas, e Suliformes, que é a ordem dos biguás. Então, 4 ordens. Vamos falar então das Pheniciformes. A ordem Pheniciformes ela tem uma família só, que é a família Sphenicide, e no mundo existem 18 a 19 espécies de pinguins. Existe uma discussão taxonômica aí, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, se vocês quiserem dizer, são 18 espécies, tá? 18 espécies é o número mais aceito atualmente, assim, né? Então, a 19ª está em discussão. E 6 espécies reproduzem na Antártica. Por muito tempo eram apenas 5. Hoje a gente já pode dizer que tem 6 espécies que estão reproduzindo lá. Eu já vou dizer quem que é. Então, as espécies que são, digamos, as tradicionalmente reprodutoras são 3 espécies do gênero Pigocelis, o pinguim antártico, né, o Pigocelis antárticos, pinguim papua, Pigocelis papua, pinguim de Adélia, Pigocelis adélia. Essas 3 espécies elas são relativamente parecidas, mas a gente pode distinguir elas. O pinguim antártico por essa listra no queixo, tanto que em inglês ele é chamado de chinstrap, ou pinguim de barbicha, algumas pessoas também chamam. O pinguim papua, ele é um pouco maior, ele tem o bico laranja, ele tem tipo essa tiara, né, tipo um diadema assim na cabeça, uma mancha branca. E o pinguim de Adélia, ele tem aquela cara de pinguim tradicional, né, o pinguim de desenho, assim, tem o rosto todo preto e tem esse halo branco no entorno do olho. E também tem um bico que é bastante coberto por penas e só a pontinha fica exposta, né. E aí também tem o pinguim macarone, Eudipus chrysolophus, daí é outro gênero, que é facilmente distinguido dos outros por esse topete maravilhoso. E o pinguim imperador, que é do gênero Aptenodites, né, a espécie é Aptenodites forsteri. E aí a última espécie que também está começando a reproduzir agora na Antártica é o pinguim-rei, que é o Aptenodites patagônicos, né? Então ele é muito parecido com o pinguim imperador, mas vocês podem ver que o pinguim imperador ele tem essa mancha aqui, né, opercular, digamos, ela é uma mancha aberta, enquanto o pinguim-rei tem uma mancha que parece uma gotinha, né, um formato de gotinha. O pinguim-rei também tem o tarso, os pés livres de pena,
enquanto o imperador tem eles com pena, tá vendo? Porque é uma espécie que ocorre em áreas mais geladas, né? Então, o que a gente tem visto? Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2013, e lá numa ilha que está bem no limite ali da Antártica com a região subantártica, né? A Ilha Elefante, minha orientadora, e desde a época que ela era orientada do orientador dela, eles começaram a ver que tinham pinguins reis chegando lá. E aí, o que eles começaram a notar? Que ao longo dos anos, esses pinguins foram começando a colocar ovos e começaram a criar filhotes. E recentemente saiu um outro artigo mostrando que não só naquela área que eles estudavam, mas em várias porções da ilha já tem, em outros 3 lugares já tem pinguins rei reproduzindo. Então eles estão meio que pegando onda nesse momento de aumento das temperaturas na Antártica, né, naquela região, devido às mudanças climáticas, e estão começando a tentar reproduzir lá. A gente ainda não viu os filhotes criados, assim, mas a chance de isso estar acontecendo é alta, e nos próximos anos a chance é cada vez maior, né? Então eles reproduziam mais ao norte, que tá vendo? Ó, aqui eles estão reproduzindo agora, começando a reproduzir, e eles são espécies que reproduziam aqui só na Geórgia do Sul e nas Ilhas Malvinas, né? E aqui em outras partes do Oceano Índico. Então eles estão descendo, né? Eles estão mudando a sua amplitude de distribuição em direção ao sul. E aí, quando a gente fala de áreas reprodutivas, só para falar de forma geral, a gente fala de regiões costeiras, basicamente, né? Então, aqui, muitas ilhas, os pinguins reproduzem, e o Adélie e o Imperador reproduzem ao longo de todo o continente. Mas o pinguim Papua, Macarone e Antártico, eles basicamente só reproduzem na península, porque são espécies que têm uma tolerância mais baixa ao frio, né? Então, aqui no continente mesmo, ninguém reproduz, como eu falei. Aqui só as bactérias que conseguem tolerar, né? E alguns invertebrados. A maioria da vida se concentra nas bordas, onde as temperaturas são mais amenas e está próximo do mar, né? Que é a fonte de alimento. Então, eu já falei, né? Todo mundo já sabe, mas as características principais, a característica principal dos pinguins é que eles não voam, né? Então, apesar eles ao longo do tempo eles foram perdendo a capacidade de voar, de voar no ar, mas eles voam na água, né? A gente brinca porque eles têm uma capacidade de se deslocar na água incrível. Então, os pinguins eles tinham asas, né? No caso, os ancestrais dos pinguins tinham asas que eram capazes de voar, mas ao longo do tempo eles foram se especializando no nado e foram perdendo esses ossos que antes eram, vocês pensem no osso de galinha, né? Aquele osso redondinho, assim, né? E os pinguins foram, ao longo do tempo, no caso, a seleção natural foi moldando essas asas para ficarem cada vez mais achatadas e cada vez mais adaptadas ao nado. Então aqui dá para ver um osso de uma ave qualquer, e aqui o osso do pinguim, parece que foi amassado, né? Então formam essas aletas que a gente chama, que são excelentes nadadeiras. Outra característica dos pinguins que faz eles conseguirem ficar tanto tempo debaixo da água são as penas que parecem que são, digamos, distribuídas em formatos de praticamente de escamas, né? Elas são imbricadas assim umas nas outras e formam essa camada de isolamento que protege aí 80% do corpo do frio externo, né? E interessante é que, como é que eles conseguem fazer esse isolamento? É que cada pena, que eu tenho umas penas, ó, cada pena que parece mesmo tipo uma escama, assim, ela é bem, bem dura, ela vem acompanhada de uma plúmula, ó. Não sei se vocês conseguem ver a blogueira. Ela tem essa plúmula que dá essa pluma, o que ela faz? Ela aumenta o espaço que o ar consegue ficar, porque o ar fica aprisionado. Então, na verdade, ela reduz o escape do ar, porque ela aprisiona o ar ali, e aí esse ar que deixa os pinguins quentinhos, né? E os pinguins são 22, os pinguins imperadores têm até 22 tipos de pena, né? Então, cada uma especializada para deixar o corpo deles lisinho e super protegido. Aí agora eu gosto de brincar, porque eu não sei quantas vezes eu ouvi, né? Que toda vez que eu ia pra Antártica, a pessoa, ai, traz um pinguim pra mim. Aí eu digo, tem certeza? As pessoas não conhecem a realidade dos pinguins, minha gente.
Os pinguins, eles podem ser bastante imundos, né? A gente vê eles sempre muito fofos, muito queridos e tal, mas na verdade eles a situação na colônia consegue ficar bastante deplorável conforme a temperatura, o verão se avança, começa a chover, fica aquela mistura de cocô e lama e é uma loucura, assim. Então, melhor deixar eles lá, né? Até porque é mais uma forma de contato, já, de se aproximar do que realmente, né, uma possibilidade, né, que as pessoas pedem. Enfim, então vamos passar para a outra ordem, que é a ordem dos Procellariiformes. Existem 4 famílias nessa ordem, e no mundo tem 138 espécies, e na Antártica mesmo só 8. Essa ordem, como eu falei, ela é formada pelos albatrozes e petréis, e pardelas, e essa ordem ela é muito interessante porque ela possui uma característica morfológica que é um nariz tubular, né? Especialmente na família Procellariidae, que é a dos petréis. Então, essas aves aqui tem essas narinas, como os albatrozes, tá vendo? Só que elas são fusionadas aqui no topo, e aí tem esse tubo. Os albatrozes têm um tubo também, mas ele é menor e ele é bilateral, né? E olha só que tem um crânio de uma pardela, tá vendo que esse aqui o tubo nasal, fica bem em cima aqui. E aí, por esse tubo, por que essas aves têm esse tubo, né? Essas narinas tubulares? Porque elas possuem uma glândula de sal, uma glândula especializada em retirar o sal do sangue, né? E aí sai por essas narinas essa secreção salina. Então, na Antártica, a gente tem 2 espécies da família Oceanitidae, que são os petréis das tormentas, que são muito pequenos, né? São os menores petréis. Eu trago aqui uma referência de um petrel gigante com um petrel das tormentas, super pequenininho. Tem os petréis gigantes, né, que eu falei já. Então, tem o petrel gigante do sul, que é uma espécie que reproduz na Antártica, tem o do norte, mas ele reproduz fora. E essa espécie, ela tem também uma variação de plumagem, que tem, no caso, um morfotipo branco, né. Aí outra espécie é a Pachyptila desolata, que é o fagão rolo. Aqui, eu sei que é difícil vocês verem agora, assim, conseguirem observar tudo, mas eu vou falar só para vocês terem uma noção da diversidade. O pardelão prateado, que tem esse bico rosa lindo, a pomba do cabo, o petrel antártico e o petrel das neves. Essas 2 espécies aqui são endêmicas, né, não ocorrem fora da Antártica. E eu botei esse sorvetinho aqui porque é legal diferenciar essas 2, porque essa aqui parece um sorvetinho de flocos, e essa aqui parece que é essa espécie mais organizada, né, tipo, sem essa bagunça de pontinhos, né. Essa espécie aqui tem um gênero que ocorre no hemisfério norte. Eu sei que tem o Luciano que está aí assistindo, ele mora no Canadá, né? Então talvez ele tenha, não sei se ele já teve a oportunidade de ver o Fumarus glacialis, mas é a espécie que, no caso, o gênero que vive no hemisfério norte, tipo um análogo, né? O Fumarus glacialoides aqui, tem lá o Fumarus glacialis no Ártico. Outra ordem também é a Caradiformes. No mundo são quase 380 espécies e na Antártica apenas 5. Então, da família Chionidae tem as pombas antárticas, que são as espécies coprófagas, né? Elas comem cocô de outras aves, fazem tipo um serviço de limpeza lá. As escuas são predadoras de topo também, comem todas as outras aves. A escua marrom e a escua polar do sul são muito parecidas, mas essa aqui é um pouco mais esbranquiçada, mais desbotada. A família Lariide tem gaivotas, né? O gaivotão, que é o mesmo gaivotão que a gente vê aqui, é a mesma espécie. Esse bicho aqui é super adaptado, né? A MacGyver, assim, sobrevive em uma amplitude de temperatura muito grande, né? O 30 Reis Antártico também. E aí, na ordem Suliformes, a gente tem 59 espécies no mundo e uma espécie na Antártica, que é o biguá de olhos azuis, Leucocarpus atriceps, né? E essa espécie é simplesmente sensacional, né? Que tem esse halo azul e essa crista aqui laranja que ela é desenvolvida principalmente durante a reprodução, né? Então essas são as espécies antárticas mesmo que reproduzem lá no continente. E aí, como eu falei, a gente tem algumas espécies visitantes que reproduzem aqui nessas ilhas subantárticas, né? Ou seja, abaixo da zona antártica. E essas espécies
elas, como são principalmente os albatrozes, né, as pardelas, a pardela preta, a Pterodroma mollis, né, Grazina mollis, e o fantástico albatroz viajeiro, são espécies que elas têm uma capacidade de, não sei se eu vou conseguir dar play nisso aqui, de dispersão muito grande, ó. Então aqui a gente tem aqui são juvenis saindo das Geórgias do Sul, e eles foram rastreados com GPS, e aqui a gente pode ver que eles chegam, passam, né, aqui a latitude 60 e vão forragear em águas antárticas. Então, são espécies que numa viagem de alimentação, que elas saem da colônia, elas dão um rolê bem extenso, né? Chegam até o Brasil, vão para a Antártica, enfim. Então, elas vão seguindo, né, vão explorando conforme a disponibilidade de alimento e o vento. Bom, aí quando a gente fala de humanos, né, como é que a gente vai chegar até a Antártica, né? Como é que a gente consegue trabalhar lá? Como é que a gente... Enfim, eu sei que é um privilégio, assim, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, né, como é que a gente consegue sobreviver e, tipo, qual é o preço e tudo mais? Bom, existem duas formas de pessoas irem para a Antártica, o meu turismo, que é absurdamente caro e elitista, e a pesquisa científica, que é a forma que, né, a maioria de nós brasileiros, se brasileiros, consegue ir, né, e consegue trabalhar lá. Então, a gente tem, na Antártica, existem diversos programas antárticos de diversos países, e esses programas, eles têm um objetivo principalmente científico, né, um país só pode estar na Antártica se ele fizer pesquisa, e aí tem vários países que tem, o Brasil, o Chile, o Equador, a Argentina, os Estados Unidos, claro, a Austrália, a Alemanha, a Inglaterra, enfim, são vários programas. Esse aqui eu já falei. Então, no Brasil, o nosso programa, ele tem três, digamos, eixos, né? O eixo científico, que é comandado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e o CNPq, que é nosso órgão de fomento, né, que dá o dinheiro para a pesquisa, a parte ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente, que faz as avaliações das licenças, diz o que a gente pode ou não coletar lá, e a parte logística, que é liderada pelo Ministério da Defesa, a partir da executada pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea, né, mas principalmente pela Marinha. Então, essas três partes se juntam para que a gente consiga dinheiro, a gente consiga fazer as coisas de forma que sejam ambientalmente corretas e consiga chegar até lá, né? Então, o Brasil não tem navios de pesquisa civis que vão até lá, apenas científicos, né? A gente precisa do apoio da Marinha para a logística. E eu sei que não sei se todos estavam na palestra da Amanda, mas ela falou, né, sobre como é que vai, como é que a gente fica lá, mas eu quis trazer aqui um pouco da minha experiência, que é a experiência de acampar. Então, dependendo do que tu quer fazer, às vezes tu precisa só ficar no navio, às vezes tu precisa ficar na estação brasileira, né? E às vezes tu precisa acampar. E no nosso caso, a gente fica em áreas onde tem muitas aves e geralmente não tem grandes estações, né? Então a gente leva nossa barraquinha, nossos trocinhos e fica lá, desce lá e fica 80 dias acampado. E essa aqui, então, foi a minha casa no último verão que eu estive na Antártica, que foi 19 e 20, né? E aí é bem rudimentar a coisa, assim, a gente tem nossa caminha lá até, essa que tá até que bem estruturada, a gente faz laboratórios em barracas e tudo mais, e a sorte é que nesse acampamento a gente tinha apoio de um refúgio, porque a barraca e o laboratório foi destruída numa nevasca, né, ela simplesmente se arrebentou, e tava eu e mais dois colegas, né, no caso a Dani e o Lucas, a gente tava lá acampado, e aí veio, derrubou aquilo tudo e a gente correu pro refúgio, né. Esse aqui é um refúgio brasileiro, que não é o que a gente estava no ano passado, mas é um refúgio brasileiro. O Brasil tem dois refúgios, e é um lugar bem simples, é tipo um pouquinho menor que um container, né? Não tem água encanada, não tem água quente, não tem aquecedor, é tudo manual mesmo, assim. Então a gente tem que, para ter água para cozinhar, para tomar banho, a gente tem que derreter neve. Esse aqui é o nosso aquecedor, ó, é um liquinho com uma estufa, que a estufa consome oxigênio, então quando a gente liga, a gente fica sem ar, a gente começa a passar mal, daí é a função, mas é o nosso único aquecimento. E aí a gente fica todo esse tempo acampado lá, não tem como lavar roupa, não tem como tomar banho direito, o banho é bem raro, assim, e a gente fica
nessa situação maravilhosa de ficar todo com as roupas tudo cagada, né? De pegar pinguim e que os bichos fazem cocô na gente e tudo mais, e aquela coisa que bióloga, né, faz parte. Então, é um momento de bastante desapego, que eu particularmente não me importo. Adoro. Imagino que muitos de vocês aí também não iam se importar nem um pouco, né? Enfim, então para que todo esse perrengue, né? Porque toda essa passar todo esse trabalho. Nosso objetivo lá é a coleta de dados, né? Que eu acho que eu me estendi um pouco demais na introdução, gente, mas eu vou tentar ser aqui rápida para não passar muito tempo. Bom, a gente vai para a Antártica para fazer pesquisa, né? A gente precisa aprovar projetos antes, né? A gente concorre a editais promovidos pelo CNPq. Então, quem ganha esses editais consegue usar a logística da Marinha para ir para lá e coletar os seus dados, né? Então, eu já participei de dois projetos, né? Um que era pelo Laboratório de Ornitologia da Unicinos, que tinha o objetivo de ver a variação anual da distribuição e de parâmetros populacionais de aves lá no continente em relação às mudanças climáticas. E atualmente faz parte desse projeto do Instituto Antártico Chileno, que tem o objetivo de desvendar as dinâmicas entre a pesca e o petrel gigante do sul, que é uma espécie, como eu falei, de predadora de topo, né? Em águas antárticas e ter uma perspectiva de manejo, né, de fornecer estratégias de manejo. Esse é um projeto que está em andamento, aí, então a gente não tem ainda muitos resultados, né. Bom, e aí quando a gente monta esses projetos, a gente tem diversas perguntas, né, aqui eu vou trazer algumas das perguntas que a gente tenta responder, enfim, e alguns dos resultados que a gente já tem. Então, quando tu vai estudar um continente assim que é tão desconhecido, ainda tem tantas perguntas a serem respondidas, a gente tem que começar pelo básico. Por exemplo, quais são as relações tróficas entre as espécies? Né? Quais são as relações alimentares? O que é comido por o quê? Uh, se as espécies são oportunistas, se elas são generalistas, se elas são especialistas, né? Como isso se dá ao longo do tempo. Então, são todas as coisas que a gente estuda. Isso a gente faz através da análise de isótopos estáveis em penas e também através da análise de DNA metabarcode em fezes, por exemplo, né? E os isótopos, eu não vou entrar aqui, mas é uma forma que, analisando o sangue e as penas, a gente consegue identificar sinais que cada presa carrega em si. E esses sinais são transmitidos aos tecidos dos predadores. É uma coisa bem difícil de explicar assim agora, mas enfim, a gente usa essas ferramentas para analisar essas relações. Mas aqui eu vou trazer resultados bem básicos de registros que a gente fez recentemente, que são registros de observação, né? Então a gente estava lá acampado e a gente observou dois comportamentos que nunca tinham sido observados para o petrel gigante, que era o canibalismo e a coprofagia, ou seja, o consumo de fezes, né? Então esse bicho já é estudado há muitos anos, mas parece que ele não cansa de comer coisas diferentes, né? Então cada ano parece que a gente descobre um outro item da sua dieta, assim. E aí canibalismo foi bem assim chocante, né? Interessante a gente descobrir que eles realmente então estavam comendo seus filhotes, não os seus, né? Os filhotes dos vizinhos. E o cocô de focas também. Então para vocês verem como a gente tem coisa para descobrir ainda que é tão considerada tão básica, né, dessas espécies antárticas, porque é difícil de estudar elas e quando fica muito tempo acampado tu acaba vendo esse tipo de coisa. Né? Outra pergunta básica, mas que me fascina assim, muito assim, é como é que as aves utilizam o ambiente marinho. A gente consegue ver como elas estão ali nas colônias, né, o que elas estão fazendo ali, o comportamento reprodutivo e tudo. Mas e quando elas saem dali? O que elas fazem? Para onde elas vão? Como elas se relacionam com o ambiente marinho? Como é que elas escolhem onde é que elas vão? Quais são as características ambientais que determinam que aquele vai ser o habitat dela? Isso a gente consegue estudar através do rastreamento remoto com dispositivos, por exemplo, de GPS. Então, aqui é um estudo que a gente estava fazendo agora em 2019, 2020. A gente colocou GPS em pinguins de barbicha, ó, pinguim antártico. E a gente queria descobrir, esse projeto que tem como objetivo descobrir a distribuição deles ao longo da reprodução, dos diferentes estágios reprodutivos, incubação, depois quando o filhote nasce, como é que eles mudam essa distribuição em relação à distribuição de crio. Então, enquanto a gente estava rastreando aqui os pinguins, um outro colega estava fazendo batimetria, aqueles
Putz, esqueci agora o nome. Mas ele estava com uma embarcação lendo os sinais dos cardumes de crio, né? Então, para a gente ver se os pinguins estavam indo, onde é que tinha mais crio e tudo mais. Então, vocês podem ver que durante a incubação, ó, aqui é a área reprodutiva, né? Isso aqui está numa escala de 10 quilômetros. Eles vão mais para essa região, no período depois que o filhote nasce, eles vão mais para essa região. Então, são todas é, variações que a gente só consegue saber quando a gente está ali rastreando eles e depois recuperando esses dispositivos, né? Isso aqui já faz parte do meu doutorado, a gente também queria conhecer mais sobre essa distribuição espacial do petrel gigante, e a gente colocou esses GPS que são colocados com uma mochilinha e eles têm uma placa solar e a gente consegue baixar os dados enquanto a gente estiver na colônia e os adultos estiverem voltando para alimentar o filhote, a gente consegue baixar esses dados com essa antena. E aí a gente conseguiu esses dados aqui já, e a gente viu que, ó, aqui é a área reprodutiva, onde a gente marcou eles, né? E aí esses indivíduos, durante a incubação, quando eles estão lá com os ovos, né? Os indivíduos que saem do ninho, eles fazem viagens de até 15 dias que podem se estender a 1.500 quilômetros de distância da colônia. Então aqui, ó, isso aqui é toda a península, eles percorrem, isso aqui é uma distância muito grande, de que é 1.000 quilômetros essa escala. Então aqui é áreas de até 3.000 quilômetros, né, de distância da colônia. E é isso a gente consegue, depois que eles voltam para as colônias, a gente consegue baixar, né? E aí vocês podem ver que isso aqui é o período reprodutivo, então eles apresentam um padrão de distribuição, né, mais voltado para a Antártica. No período não reprodutivo, ó, aqui é a península, a gente vê que esses petréis gigantes eles vão até a Argentina. E aqui, por quê? Porque tem muita disponibilidade de lula, que é uma presa dos petréis. Então, depois que eles param de reproduzir, eles se mandam para o norte. Então, enfim, são algumas das coisas que a gente descobriu, né? Outra pergunta que a gente faz é: tem as aves antárticas, que são aves migratórias, que são aves que se deslocam por grandes distâncias, carregam vírus? Quais são esses vírus? Será que elas podem estar transmitindo esses vírus para outras espécies, ou pegando vírus de outras regiões e trazendo para a Antártica? Então, esse trabalho aqui foi feito por uma doutoranda lá do laboratório, e ela descobriu em indivíduos que a gente tinha rastreado, né, com dispositivos de rastreamento remoto, ela descobriu que tinha vírus de influenza aviária, H4N7. E esse vírus, ele era relacionado aos vírus de anseriformes, que são gansos, né, e patos, e caradriformes, da América do Norte. Então, esses bichos provavelmente entraram em contato em algum momento desse deslocamento migratório, né, e esse petróleo gigante pode estar levando esse vírus de influenza para a Antártica e causar, enfim, um monte de problemas, né, para as aves de lá. Outra pergunta também que a gente faz é: qual que é a extensão da poluição humana na Antártica, né? Será que já tem poluição lá? Como é que tá essa poluição? E sim, gente, infelizmente, já temos bastante poluição humana lá, tanto de poluição invisível quanto poluição visível. E esse aqui é um estudo que a gente acabou de submeter a um periódico lá, que a gente avaliou a poluição nessa área que a gente estava estudando no último ano, e a gente encontrou mais de 1.000 fragmentos de plástico, de lixo sintético, né? E 59% era plástico. Aí uma boa parte era metal, outra era cordas, esponjas, né? Então, tem algumas áreas, principalmente as que estão mais próximas desse limite, né? Antártica, subantártica, tem bastante plástico, bastante poluição já, o que é muito preocupante. E aí a gente também quer saber se essas aves estão contaminadas por poluentes que vêm na atmosfera, né? Que são poluentes, digamos, invisíveis, né? Como os elementos traço, né? Os metais pesados, e os poluentes orgânicos persistentes que vêm de pesticidas, de inseticidas, né? E aí, nesse estudo aqui, que a minha orientadora participou com a Fernanda Colabuono, que é da USP, a gente coletou amostras de sangue de filhotes e adultos de petrel gigante, e a gente encontrou poluentes orgânicos persistentes, ela encontrou no caso, né, em 113 indivíduos. Então, todos esses poluentes aqui, por exemplo, o DDT, que todo mundo conhece, né, alguns desses já foram proibidos, né, como o DDT, mas já estão presentes em filhotes, principalmente através da alimentação, né, que o adulto dá para o filhote. E esses poluentes acabam saindo da região de quentes, né, as regiões fonte aqui nos trópicos, subtrópicos,
e elas, pela atmosfera, elas vão até a região polar. Então, não necessariamente elas precisam estar sendo liberadas lá para poluir a Antártica. Aqui, então, continuando aquele outro trabalho que a gente recentemente submeteu, né? Além de encontrar plástico na praia e tudo mais, a gente também encontrou alguns fragmentos nos ninhos já das aves, né? Que, por exemplo, o vidro, né? Que poderia, sei lá, cortar o filhote, ou enfim, não é tão grave, né? Quanto, sei lá, um plástico, alguma coisa, mas não, ele não está ingerindo, né? Ele está usando para construir um ninho. Também vimos um pinguim construindo um ninho sobre um cilindro de isopor. Então, essas são coisas bem sutis, mas existe um índice de poluição humana que diz que quanto maior a quantidade de humanos, maior vai ser a poluição. É inevitável. Então, a gente pode esperar, né, conforme a Antártica for cada vez mais visitada, que a gente tenha mais poluição nos ninhos. E aí, uma outra questão básica que a gente tentou responder ao longo desses anos é se as populações das aves estão diminuindo ou crescendo, né? E aí a gente faz isso através de censos diretos, censos com drone. E a gente descobriu que para elefante, as populações de pinguins, várias estão declinando, né? O petróleo gigante, por outro lado, está crescendo, ele é uma espécie oportunista, como eu falei, né? Então ele pode estar se dando melhor, como de tudo, enquanto os pinguins realmente estão declinando. E nossa hipótese principal, né, é de que seja relacionado às mudanças climáticas, porque a ilha elefante está bem aqui no limite, né? É a mesma ilha que o pinguim-rei está começando a colonizar. Então, espécies que são mais sensíveis, né, que, por exemplo, precisam de crio e tudo mais, e o crio está mudando sua distribuição também por causa do calor, estão indo mais para o sul, né, e estão deixando essas colônias, né, que estão mais no limite aqui da região subantártica com a Antártica. E aí, para terminar, trago só esse estudo aqui esse projeto que eu estou agora, né, nesse artigo não foi eu que fiz, mas foi meu colega, meu colaborador, que é a relação das mudanças climáticas sobre as populações de aves, mas levando em conta os efeitos da pesca de crio. Né? Na Antártica tem pesca de crio, vários países pescam, é super controlada, mas tem. E aqui que o Lucas, né, que é esse colaborador falou, esse colega, descobriu, quer dizer, é que ele analisou os tamanhos populacionais, né, das diversas colônias de pinguim antártico, aqui acima da península, e ele descobriu que aqui, então, a gente tem a probabilidade de declínio populacional dessas populações nesse eixo. Aqui, as capturas da pesca de crio, né, milhões de toneladas. E o que ele descobriu? Ele analisou o índice de clima, que é o modo anular do Sul, que é um índice que, não vou explicar aqui, mas ele representa diferenças de pressão entre as regiões de baixa latitude e alta latitude, e quando ele é negativo, ele indica um inverno mais quente. Quando ele é positivo, ele indica um inverno mais frio. E o inverno mais quente é ruim, né, para os pinguins, porque diminui a produtividade de crio, porque o crio precisa de gelo e tudo mais. Então, o que ele viu? Que em anos onde o inverno tinha tido tendências negativas desse modo anular do sul, o SUN, que existia uma alta probabilidade dos pinguins declinarem as suas populações no ano seguinte, quando as capturas excediam 5 milhões de toneladas. Ó, aqui é a probabilidade, né? Então aqui está próximo de 100%. Então a probabilidade era altíssima de que essas populações fossem diminuir quando as toneladas fossem maiores que 5 milhões. E já quando o SAN estava positivo, essa probabilidade não mudava, né? Então não era muito certa essa relação. Mas o que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que a pesca considere as suas capturas pouco, né, em relação à quantidade de crio que está disponível na Antártica, quando a gente tem uma variação, uma mudança climática ou um inverno extremo, um inverno quente, essa quantidade que é considerada pouca pode não ser tão pouca, porque as populações acabam tendo menos crio, porque o crio precisa de gelo para se reproduzir,
Então, quando tem menos gelo, tem menos crio, tem pesca, e aí tudo isso junto acaba tendo um efeito negativo sobre as populações de pinguins. Então, é esse efeito sinergético das mudanças climáticas com a pesca. E isso tudo ressalta como o manejo da pesca tem que ser muito bem pensado, muito cuidadoso, né, para não tirar mais crio do que os pinguins e as outras aves e as baleias e todo mundo precisa, né? E aí eu faço essa reflexão aqui de que quando a gente está lidando com espécies como as aves antárticas, como as aves que ultrapassam fronteiras, né, saem da Antártica, aves que vêm para a Antártica, a gente precisa pensar em estratégias de conservação sem fronteiras também, porque a gente precisa, não é um país que vai salvar essas espécies, né, é todo o planeta se juntando e juntando estratégias, discutindo estratégias que vão fazer com que essas espécies, mesmo as que estão criticamente em perigo, consigam sobreviver, né. E aí, em 2048, a gente talvez tenha esse tratado rediscutido, talvez ele se mantenha, o que eu espero que se mantenha, porque até 2048 a Antártica ainda vai ser muito difícil de explorar, vai ser muito gelada e nenhum país ainda vai querer, né? É muito caro, então eu acho que a gente ainda vai conseguir ter mais uma folguinha para as aves. E eu espero ter convencido vocês que vale a pena. Imagino que vocês já sabiam que valia a pena, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham conseguido encantar um pouco mais por esse grupo de aves. Simplesmente muito foda. Desculpa a palavra, mas são bichos especiais. Bom, queria agradecer não posso deixar de mencionar, né, o Nupro-Antar, o Programa Antártico Brasileiro, o CNPq, que financiou as pesquisas que eu citei aqui, a CAPES, que fornece minha bolsa de doutorado, a Unicinos, que é onde eu faço meu doutorado também, minha orientadora, e o meu colaborador, co-orientador, o Lucas também, que é do Instituto Antártico Chileno. A vocês eu também agradeço pela atenção, e agora, não sei se a gente tem perguntas. Aqui, eu queria fazer propaganda no meu Instagram, se vocês gostam de fotos de aves, se vocês querem saber mais sobre as aves, eu sempre estou compartilhando histórias e minhas palestras e meus cursos que eu dou também lá. Então, se vocês curtem, mandar mensagens, dúvidas e tudo mais. Estou disponível. Obrigada, Amanda. A palestra foi super bacana. Você expondo vários pontos e nos contando como é estar realmente na Antártica, né? Pessoal, se vocês quiserem, alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta direta para a Júlia, pode ficar à vontade, ou se quiser mandar no chat, a gente repassa aí, enfim. O que eu queria te perguntar aí derrete o gelo e aquece para tomar banho? Como é que faz? Tem um lugar para tomar banho? Como é que funciona? Então, eu não sei se eu botei aqui, mas a gente tem. Não sei se vocês sabem, mas existe um chuveiro que é tipo um balde, e embaixo tem tipo um chuveiro, assim, um chuveiro que se usa na roça, assim. E aí a gente. É um chuveiro que a gente faz? A gente desce ele com uma rodana, ou sei lá, pega ele assim, aí enche de água e depois põe lá pra cima e aí toma com água quente, claro. Toma banho assim. Então a gente abre a água, se molha um pouco, fecha, morre de frio, se ensaboando, daí abre a água de novo e vai fazendo assim. Tipo, não tem como deixar aberto, porque é pouca água. Sim, é cronometrado o banho, então, tipo Isso. assim. Senão, Caramba! às vezes a gente tem que buscar na geleira, às vezes buscar no rio, ou descongelar a água, enfim. Mas aí, tipo, banho não rola todo dia, então. Não. Por quê? Muita função e é muito frio pra tomar banho todo dia. A gente fica. Depende da pessoa, mas dá até 10 dias sem banho dá pra ficar. Nossa! Isso Também, seria uma coisa problemática para mim, eu acho. a gente também não sua tanto, né? Tá muito frio lá, então a gente também. Nosso corpo acaba ficando respondendo diferente, né? Mas a VTube ia se dar bem. Me solidarizo com a VTube. Não, mas não, né, vendo que, imagina, só de você pensar que você tem que tirar toda a roupa para passar aquele frio para tomar banho, realmente, né? É. Agora E aqui eu já tô também reclamando e tá 16 graus. não é tão. Assim como a gente fica acampado, né? Não tem tratamento da água, então a gente tem que também reduzir nosso impacto, né? Então, não tomar banho também é reduzir nosso impacto. Claro, é verdade. Bom, então todo mundo te elogiando, adorou a palestra, agradecendo, né, pela disponibilidade.
Acredito que não temos perguntas Oi, relacionadas. oi, oi. Eu tenho. Certo. Oi, tudo bem? Júlia, primeiramente, queria agradecer a palestra, achei maravilhosa, perfeita. Já te acompanho no Júlia lá fora, há muito tempo. Eu queria perguntar a respeito da reprodução acho que dos pinguins, principalmente. Tu tem registro de coabitação, tipo, no mesmo ambiente, ou as colônias são bem distintas, de localização mesmo? Sim. Existem colônias que são mistas, é raro assim ter uma colônia mesmo que tem muitos ninhos, mas o que acontece com maior frequência é ter tipo assim uma colônia de pinguim antártico e no meio ter uma colônia de alguns ninhos de pinguim macarone ou alguns, sabe, eles têm algumas colônias têm Sim. alguns poucos, mas não é assim tão comum tá completamente misto, sabe? Ah, tá. Por exemplo, Desculpa, opa, pode falar. Pode falar. não ia dizer que naquele caso dos pinguins rei que estão começando a reproduzir na Ilha Elefante, como eles não têm uma colônia muito grande, eles meio que se juntaram, por exemplo, com os pinguins antárticos. Então eles ficam ali na periferia junto com os pinguins antárticos, mas não é a regra, né? Pode acontecer sim. Entendi, obrigada. E outra coisa, você falou de diversos tipos de pesquisas. Vocês vão para lá realizando várias pesquisas ou cada expedição é uma só? Tu diz em termos de dentro do nosso grupo. Isso, Ou tipo, eu vi que o seu orientador ele estava falando sobre CRIO, você sobre as aves, mas você também participou de outras pesquisas que pareceu ser todas sendo feitas ao mesmo tempo, tipo, do lixo uma coisa, da reprodução dos petréis sendo rastreados. Isso são expedições diferentes ou é sempre ou é tudo junto? entendi. Então, geralmente a gente coleta para várias pessoas. Então, eu coleto para o meu doutorado, coleto para o doutorado do meu colega, tipo assim, pessoas que não podem estar indo para campo, a gente coleta para essas pessoas também. Então, a gente se envolve no projeto de todo mundo e cada projeto geralmente tem uma linha, uma pergunta, uma coleta diferente. Então, a gente acaba, por exemplo, eu ia para lá, botava o GPS, né, coletava os meus cocô, sangue, tudo pro meu trabalho, mas eu também tinha que coletar suave e sangue para as análises de vírus de uma outra colega. Então, a gente também acaba fazendo isso. E, em alguns casos, por exemplo, esse do lixo não era um objetivo próprio do nosso projeto, mas é uma coisa que tu tá lá, tu acaba vendo aquilo e tu pensa, bom, poxa, eu tenho que reportar. Né? Então, a gente foi lá e uma questão de circunstancial, assim, a gente viu aquilo acontecendo e tu vai lá e reporta aquela quantidade de lixo, né? Acabou que a gente começou a fazer um estudo, mas não é o nosso objetivo principal. Então, tem projetos que têm esse objetivo principal, o nosso acabou sendo um trabalho paralelo, assim, né, do nosso projeto. Ah, entendi. Muito obrigada. Tava nessas dúvidas. De nada. Valeu. A gente não pode ir para lá e coletar o que não está dentro do nosso protocolo, né, da nossa licença de coleta. Mas, Sim. quando é no caso de lixo, por exemplo, é uma coisa que não é. Tu Gráfico, não tá, né? Uhum. tu não tá mexendo com animais ou com. Né, então, dá Uhum. para fazer, por exemplo. Entendi, obrigada. E como mexe com animais, tem que passar por alguma coisa de comitê de ética, alguma coisa assim? Todos os Tem, projetos? tem. Ah, certo. Então, todo projeto, quando ele é lançado, né, ele primeiro, antes de tu ir para campo, tu manda né, teus métodos, enfim, para o comitê de ética, quando tu vai coletar, o que tu vai coletar, e também tu tem que mandar esse- essa, esses pedidos para o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, o MMA vai analisar aquilo e vai ver se dá para fazer, se está dentro, porque a Antártica tem dentro do Tratado da Antártica existe só um anexo que fala sobre a parte ambiental. Então, ali está descrito tudo que tu pode fazer, as áreas que tu pode coletar, tem áreas que tu não pode coletar, então tudo isso tem que ser visto. E o MMA que faz essa análise diz beleza ou não. Então, por exemplo, se tu quer voar de drone na Antártica, tu tem que pedir autorização. Tu não pode chegar lá, apesar de que tem gente que faz. Não pode. Tu tem que pedir autorização e dizer aonde que tu vai voar. Não pode sair voando por aí tirando foto, entendeu? Então é tudo É bem regulado. bem, sim, bem restritivo, né? E tem que É, ser, senão vira bagunça, né? exato.
Temos uma pergunta: qual foi o maior perrengue que você passou com o manuseio dos P3? Ou qualquer outra ave que tenha dado Ah, do Luciano? assim, vômito é normal, né? Tipo, os petréis gigantes, por exemplo, na verdade, todos os petréis, né? Eles têm da família Procellaridae e dos laboratórios também, mas os petréis têm mais eles têm um óleo estomacal, que é um óleo que é tipo ele é um resultado de toda a comida que eles comem, eles fazem tipo uma extração daquele óleo que é bem concentrado. E aquilo fica tipo uma reserva alimentar, né? Uma reserva energética. Só que os adultos e filhotes, quando um predador se aproxima, ou no caso uma pesquisadora, eles regurgitam esse óleo, porque é para distrair o predador. Tipo assim, se fosse uma escua, que é uma predadora de filhotes de petrel, a escua vai se interessar por aquele óleo. Então, eles regurgitam isso. Só que esse óleo, ele passa, a gente usa 3 camadas de roupa, né? Esse óleo passa todas as camadas de roupa e fica na pele. Daí tu imagina, tu fica 10 dias sem tomar banho, aquele cheiro não sai de ti nunca. Mas isso é um perrengue tranquilo, assim. O pior foi, tipo, uma vez eu tava com um petrel e aí ele bicou meu dedo. E eu não conseguia tirar, não conseguia tirar, daí eu comecei a puxar, assim, daí arrancou um pedaço da minha pele, assim. Porque eles têm uma bicada muito forte, né? Daí arrancou, tipo, uma lâmina, assim, da minha pele, do meu dedo. Deu bastante aquela. Ah, e tipo assim, tu captura os bichos, eles te bicam tudo, tu vai anilhar, fazendo anilhamento, assim, tu vai de nininho, né? Aí tu tem que meio que dar teu braço pro bicho não ficar tentando mexer na perna dele, né? Então tu vai botar a anilha na perna, que é aquela pulseirinha, e aí tu dá o braço e o bicho fica. E ele sempre pega aqui na gordurinha. Nossa, o braço fica todo roxo. É, mas assim, os bichos não deixando a gente pegar, né? As escuas são muito espertas, tem que fazer toda uma manobra para capturar elas, toda uma enganação pro bicho não perceber que tu tá indo pegar, né? Mas realmente, os petrais são os piores. Gabi perguntou se você tem acesso fácil à internet nesses acampamentos, se aconteceu algum tipo de acidente. Não tem internet. Então, o que a gente tem é um. Atualmente, quando eu comecei não tinha, mas agora a gente um, tem um telefone via satélite, que é caríssimo, assim, então a gente não pode usar muito. Liga mais pra família pra avisar, oi, tô vivo, sabe? E tem um tipo um celular que ele é via satélite também e dá pra mandar mensagem. Então, no caso, o programa ele compra tipo um plano, né? E aí ele diz, tu tem tantas mensagens, aí tu consegue tipo dizer, aconteceu alguma coisa, o gerador quebrou, eu preciso de uma peça nova, minha barraca voou, sabe? Essas coisas a gente consegue falar com o programa também. Mas internet mesmo, tem rádio, alguns acampamentos tem rádio, daí se tem um navio próximo, tu consegue falar com o navio. E mas é bem interessante, sim, a gente fica completamente isolado do mundo. A gente Tipo assim, eu lembro que quando eu voltei, o Rubinho Barrichello tinha se acidentado e tava em coma, assim, e todo mundo, né, o pessoal falou, Rubinho Barrichello é o quê? Ai, tu não ficou sabendo, sabe, essas coisas, assim, que a gente, coisa boba também, assim, né, que não vai mudar nada pra nossa vida, mas é bom esse detox digital. É que você fica isolado, realmente, né? Longe de toda. Bem isso, um detox. Se precisa de um curso específico para estar embarcando, né? E fazendo as pesquisas. Acho que a Amanda falou que sim, precisa. Acho que a Júlia poderia comentar também um pouquinho. Então, quando o projeto é, desculpa, quando o projeto é aprovado, né, pelo CNPq, antes de ir para a Antártica, todos os pesquisadores têm que fazer um treinamento pré-antártico, que é dado pela Marinha e por alguns alpinistas, né, que são pessoas que têm experiência com montanha e deslocamento em gelo. Então, eles nos ensinam a montar barraca, a primeiros socorros, também ensinam todas as legislações ambientais, políticas, como é que se portar numa embarcação da Marinha, porque nós somos civis, né? Então a gente não tem essa experiência militar. Então tudo isso é passado antes. E também eles ensinam, por exemplo, a gente anda muito de bote lá, né? A gente se desloca entre as ilhas, às vezes de bote, ou entre os locais, entre o navio e a ilha. Então a gente tem que aprender a como desvirar um bote, se o bote virar no mar, como é que a gente desvira ele,
como a gente se nada, né, em grupo, como é que a gente se aquece no mar. Mas na Antártica isso aí é meio que só assim pra dizer, porque se a gente cair na água, a gente é capaz de morrer em 3 minutos, a gente tá morto. Morto, então é melhor não cair na água. Risos. Ela até comentou ontem que você tem questão de segundos, caso você esteja sem a roupa, e aí Isso. aumenta para minutos se você tá com a roupa de proteção, enfim, mas É. não Aí é grande depende. coisa, né? Você tem que saber voltar pro barco ou, né, de preferência não cair. Assim, cada pessoa tem um metabolismo diferente, mas a média é 1 minuto. E já aconteceu de ter casos que caiu e coisa assim? É frequente? Ou é no caso de, sei lá, que. Ai, desculpa, gente. Porque ela falou muitas vezes de, por exemplo, você tá nos botes, que usa bastante, né, para locomoção, e de repente passa uma baleia, enfim, e faz o bote virar e coisa do tipo. Que na verdade é um fator externo e não, né, descuido da pessoa. É. Então, na minha experiência, assim, eu vi uma vez que uma pessoa caiu do bote. Ela tava subindo no navio, que a escada que sobe no navio é uma escada de corda, com, tipo assim, os degraus são madeirinhas, assim, né, e é amarrado na escada. Então a escada, ela é mole porque se o navio tá jogando, tu não fica com aquela escada rígida, assim, né, tu vai sendo jogado. E aí uma vez uma pessoa tava subindo e ela caiu da escada, ou caiu do bote, e daí, tipo, ela caiu na água, assim, só que ela caiu próximo ao bote, então, e próximo ao navio. Então, o mergulhador, que é a pessoa que ajuda nessa faina, que nem eles falam, essa função de subir e descer, ele já puxou ela, e ela, nossa, foi chocante, assim, pra ela, mas deu tudo certo. Então, não é frequente, eu acho. Pelo menos na sua experiência que você É, tem, não foi, né? É a minha bom, experiência. na verdade, né? É. O que acontece muito é a pessoa, por exemplo, ter, sei lá, tem gente que tem apendicite, tem gente que tem cálculo renal, coisa assim, e daí tá lá no meio do nada, e daí tem que ficar dias esperando chegar socorro. E às vezes tu tem que pedir ajuda internacional, né? Então tu tá, sei lá, tu pede search and rescue, que é um termo que se usa, né? Tipo de busca e resgate. Então qualquer navio vai te atender. Isso pode acontecer, assim. A gente já resgatou, por exemplo, pessoas que quebraram o braço e não tinham como sair de onde estavam. Então, franceses, sei lá, o nosso navio foi lá e resgatou esses franceses e levou para um aeroporto que tem lá. Sim, todo mundo se ajuda, né? No É, caso, em caso de necessidade. é. Bacana. Mais perguntas, gente? Bom, então lembrem de preencher o link de presença que eu estou enviando novamente. O Franz Sim. colocou, então, agradecer pela palestra, e aí falou da mensagem, né? A gente encerra, então, a Semana Polar. Eu agradeço, Júlia, pela disponibilidade. Foi uma semana extremamente enriquecedora, né? E eu aproveito para comunicar a vocês que vai haver uma palestra de encerramento pela Apex, que é Pergunte a um Cientista Polar, vai ser dia 26, a gente vai estar compartilhando no Instagram do Caibio. Então, se alguém tiver interesse, vai ser dia 27, desculpa, falei 26, é 27 de maio, às 19 horas, pelo canal do YouTube, tá bem? Então, é só ficar ligada pelo Insta do Caibio que a gente divulga lá, para ter esse encerramento e fechamento de toda a semana. Agradeço novamente, então, pela disponibilidade, Júlia, e obrigado por todo mundo que assistiu, né? Muito legal, muito bacana. Espero ter novas oportunidades de fazer, né, essas palestras, enfim. Foi bem aproveitador. Obrigada a vocês também, Então que é bom isso. que. Opa! Que bom que o pessoal gostou, fico feliz também. Certo, então. Boa noite a todos, bom final de semana e se cuidem. E bem.